O ano era 1912 e um navio chamado Titanic iria fazer sua viagem inaugural de Southampton a Nova York. Na época, o navio era considerado o maior navio, mais rápido e mais luxuoso da época. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic fez sua primeira viagem com destino a Nova York. Enquanto ele ia navegando pelo oceano, estava na hora do almoço. Os homens e as mulheres da primeira classe eram todos certinho, sem cometer nenhum erro. Eles já eram treinados para isso desde crianças, então já estão acostumados. A terceira classe almoçava, mas eles eram mais animados, conversavam sem parar, brincavam e até riam dos amigos. Geralmente na área da terceira classe sempre tinha uma festa onde eles se divertiam demais. Tinha cerveja, gente dançando, pessoas se divertindo, música e até umas pequenas apostas. Já era 11 horas da noite e a maioria dos passageiros estavam dormindo, mas a tripulação não parava a cada momento. Eles olhavam o que tinha à frente do navio. E às vezes eles mexiam o leme para virar o navio. A tripulação tentava olhar o que via à frente, mas o problema eles esqueceram os binóculos lá em Southampton. Eles conseguiram ver algo quando perceberam era um iceberg gigante que estava bem próximo do navio. A tripulação teve só 30 segundos para virar o navio, para que ele não batesse no navio. Como o tempo foi curto, eles não conseguiram virar totalmente o navio, que fez ele colidir contra o iceberg. Quando o navio bateu, abriu um buraco em 5 compartimentos, mas o navio foi projetado para boiar com 4 compartimentos inundados. Como foram 5, é questão de tempo, até ele ficar no fundo do Atlântico. A água começou a invadir a sala das caldeiras. As pessoas tentaram entrar nas comportas que começaram a se fechar. As pessoas que não conseguiram entrar nas comportas morreram. A tripulação e o capitão se reuniram em uma sala para saber quanto tempo o Titanic ainda tem antes de afundar totalmente. A tripulação começou a acordar os passageiros para eles usarem os coletes salva-vidas. As pessoas ficaram sem entender o que estava acontecendo, mas acharam que estava fazendo um teste. Não demorou muito para a água chegar na área da terceira classe. As pessoas correram mesmo, não sabendo o que estava acontecendo. A tripulação levou os passageiros para os decks dos botes e disseram para manter a calma. O capitão disse que mulheres e crianças vão primeiro, depois os homens vão para os botes. As pessoas não sabiam que o navio estava afundando, mas começaram a desconfiar. Os botes começam a ser lançados, mas existia um problema, não tinha botes para todos. A bordo, metade das pessoas vai morrer. Um membro da tripulação, William Murdoch, tentava ajudar o máximo de passageiros que ele conseguia. Ele conseguiu salvar bastante pessoas, mas infelizmente não sobreviveu ao naufrágio. A água entrava cada vez mais na área da terceira classe. Muitas pessoas não conseguiram chegar no convés dos botes, pois alguns tripulantes impediram as pessoas da terceira classe passarem por preconceito por eles serem pobres e não se misturar com a primeira classe, que era uma classe mais alta. Os tripulantes começaram a dar sinal de SOS para os navios mais próximos. Tinha um navio próximo do Titanic, mas ignorou, pois esse navio já tinha avisado antes, mas o Titanic ignorou. Só um navio respondeu, e foi o Carpathia. Ele estava meio longe do navio e ia chegar em 4 horas, mas o Titanic iria afundar em 2 horas. A popa do Titanic começava a levantar e as pessoas corriam desesperadas para a popa, pois lá era o lugar mais seguro e ia ser o último lugar a afundar. A água começou a chegar no convés dos botes. As pessoas começaram a correr para a popa para ficarem protegidas. A orquestra do Titanic começou a tocar uma música para acalmar a população. Mas na hora que a água chegou na área dos botes, eles tocaram porque quiseram. A primeira chaminé do navio caiu e matou algumas pessoas. Ela só caiu, pois as cordas não foram feitas para segurar a chaminé, e sim para não deixar a chaminé balançando por causa do vento.
A popa do Titanic começou a levantar cada vez mais rápido, que ficava difícil de ficar em pé sem escorregar. As pessoas gritavam enquanto a luz ia diminuindo cada vez mais. A terceira chaminé caiu. As pessoas falaram que saíram um pouco de fogo da chaminé. Pessoas disseram que ela meio que explodiu enquanto caía. A inclinação aumentou tanto que as pessoas não conseguiam ficar em pé direito. As luzes piscavam e o navio fazia um barulho assustador. Quando as pessoas achavam que não podia piorar as luzes do navio, apagaram de vez e ninguém via nada. Só escutava os gritos e os barulhos do navio que aumentava cada vez mais. As pessoas escutaram um barulho de madeira quebrado e explosões, e do nada o navio se partiu ao meio, pois não aguentou a pressão que a popa estava fazendo para baixo quando o navio se partiu. Pessoas que estavam no mar foram esmagadas, e os botes que ainda estavam no navio foram arremessados para longe e quebrados. Não demorou muito, e a popa começou a levantar de novo, muito mais rápido. O navio afundou 2 horas e 20. Após a colisão com o iceberg, o Carpathia chegou e resgatou os sobreviventes. Mas mais de 1.500 pessoas morreram no naufrágio. Hoje em dia, os destroços do navio se encontram 3.000 metros no fundo do Oceano Atlântico. Mas as bactérias que têm nos destroços estão devorando o navio aos poucos, e não vai demorar para o Titanic parar de existir para sempre.